Viver em Outro Mundo Capítulo 121 Cooperação Parte 3 Este vídeo foi patrocinado por Robert Ewa e Anonymous. Obrigado. Zhao assentiu. Senhor Kun, você sabe quanto óleo eu poderia obter por dia de uma prensa de óleo animal? Geralmente, esta máquina produziria cerca de 1 gin de óleo por dia, mas é claro que você só poderia atingir esse rendimento se ela funcionasse ininterruptamente. Essa quantidade de óleo não é baixa. Você sabe o preço desse tipo de lagar? Imediatamente, Kun disse, o preço não é caro. Apenas 100 moedas de ouro. Zhao entendeu. Então ele se virou para Laura e perguntou, Senhorita Laura, quando você pegar os rabanetes mágicos, por favor, traga-me 5 prensas de óleo animal. Isso é conveniente. Laura assentiu. Sim, não será nenhum problema. Por favor, fique tranquilo, Sr. Zhao. Terei 5 dessas máquinas prontas para você. A senhorita Laura é muito gentil. Basta deduzir o dinheiro dos rabanetes mágicos para comprar as 5 prensas de óleo, disse Zhao. Agora que somos aliados cooperando uns com os outros, se eu realmente tiver o que é preciso para ajudar a senhorita Laura, então o farei. Obrigado, Sr. Zhao. Por favor, tenha certeza de que, após 3 dias, garantirei que haverá uma entrega no prazo. Zhao sorriu e então se virou para Gren. Acho que devo dar um presentinho para a senhorita Laura. Vá preparar alguns peixes de fogo para ela quando ela for embora. Então ele encarou Laura novamente. Vejo que gosta de peixe de fogo. Não tenho muitos, mas vou lhe dar vários, Dona Laura. Espero que aceite. Laura não queria afastá-lo, embora alguns peixes de fogo valessem muito dinheiro. Se ela fosse educada demais, pareceria hipócrita. Obrigado, Sr. Zhao. Para ser honesto, eu realmente gosto de comer peixe de fogo. Eles são muito deliciosos. De nada, senhorita Laura. Zhao sorriu e disse, antes de você ir, quero perguntar mais uma coisa. Você está no mercado de coelhos de olhos azuis. Embora Laura tenha ficado surpresa, ela imediatamente se lembrou de que, algum tempo atrás, Zhao havia comprado 300 coelhos de olhos azuis. Ela não pôde deixar de franzir a testa. Eu realmente não fiz nenhum negócio com coelhos de olhos azuis, mas tenho alguns contatos com várias fábricas de processamento de carne. Posso perguntar por você, Sr. Zhao? Zhao assentiu. Desculpe incomodá-la, senhorita Laura. Estou tentando um programa de reprodução que me ajudaria a criar animais suficientes para que até pessoas comuns pudessem comprar carne, como coelhos de olhos azuis, porcos de pelo comprido, peixes sem escamas e coisas do gênero. Mas, por enquanto, só tenho coelhos de olhos azuis, então é nisso que quero que a senhorita Laura se concentre. Isso não é um problema. Vou contar imediatamente aos meus contatos sobre isso. Parece que a operação do Sr. Zhao contém uma variedade de coisas. A Marquet Company agora terá que aumentar seu número de projetos. No continente Ark, havia muitas fábricas de processamento de carne. Eles faziam coisas como carnes cozidas ou alimentos enlatados. Se fosse algum tipo de carne cozida especial, apenas os nobres poderiam comprá-la. Quanto aos enlatados, geralmente eram consumidos por plebeus, e uma grande quantidade era fornecida ao exército. Laura tinha feito alguns negócios com essas fábricas de processamento de carne. Suas lojas vendiam enlatados e carnes cozidas, então naturalmente ela conheceria algumas pessoas dessas fábricas. Isso seria o melhor, disse Zhao. Depois que você conseguir vender vários dos meus produtos, tenho certeza de que haverá mais e mais oportunidades para cooperarmos. Laura sorriu. Isso é certo, Sr. Zhao. Mas ainda tenho uma pergunta que quero lhe fazer. Hoje, você nos convidou para comer, mas pode me dizer quais eram os ingredientes daqueles pratos, porque nunca os vi antes. Zhao sabia por que Laura fez essa pergunta. Essas são apenas algumas novas variedades de vegetais mágicos. Eles são únicos e só podem ser encontrados em outras partes do continente. Para ser honesto, além de ser um mago, também tenho um grande interesse em estudar várias plantas.
Os vegetais foram combinados com algumas plantas que podem ser encontradas na natureza e, a partir de minha pesquisa, consegui criar novas variedades. No entanto, seus rendimentos são muito baixos, então não há como eu cooperar com a senhora Laura para vendê-los. Zhao agora estava se apropriando indevidamente desses vegetais da terra. Eles nunca tinham sido vistos no continente antes, então se ele vendesse uma grande quantidade deles de repente, seria muito difícil. Somente depois de estabelecer uma renda estável, Zhao lentamente apresentaria esses vegetais a todos. Laura assentiu, mas então disse: você pode pelo menos me dar uma pequena quantidade desses vegetais, Sr. Zhao. Eu gostaria de prová-los. Isso não é problema. 3 dias depois, quando você enviar alguém aqui para pegar os rabanetes mágicos, terei alguns desses vegetais prontos para você. Nesse momento, Gren veio de fora e se curvou para Zhao. Senhor Zhao, os peixes de fogo estão prontos. Há 20 deles. Zhao apenas acenou gentilmente com a cabeça e depois se virou para Laura. Está ficando tarde. Não vou mais te segurar, senhorita Laura. Apenas lembre-se do que prometeu em 3 dias. Laura e seu grupo se levantaram. Sim, é um acordo. Por favor, fique tranquilo, Sr. Zhao. Tendo terminado a reunião, eles saíram. Zhao escoltou Laura e o resto de seu povo até a porta da mansão. Então Gren, enquanto cavalgava Lien, os conduziu montanha abaixo. Depois que Laura se foi, eles voltaram para a sala. Zhao logo tirou sua roupa de mago negro e, assim que Gren voltou, ele também tirou o capacete e o jogou para o lado. Mestre, desta vez só conseguimos vender uma pequena quantidade de rabanetes para Laura. Isso vai deixar uma grande lacuna em nosso financiamento. Sim, eu sei, mas agora não podemos nos apressar. Assim que as pessoas souberem da qualidade de nossos rabanetes, logo haverá mais pedidos. Não há necessidade de ficar ansioso. Por enquanto, ainda temos mais de 1000 moedas de ouro. Vovô Gren, faça uma viagem para a cidade de casa. Primeiro, quero que você compre alguns livros sobre animais e plantas do continente. Segundo, compre algumas plantas que possam ser úteis. E terceiro, preste atenção ao tráfico de escravos. No futuro, se quisermos desenvolver nosso clã, vamos precisar de um grande número de escravos. Gren acenou com a cabeça e disse: Mestre, e as minas na Montanha de Ferro? Você não acha que é hora de criarmos alguns coelhos de olhos azuis lá? Você pode, mas eu quero esperar até conseguirmos a prensa de óleo. Assim que extrairmos o óleo da fruta, poderemos dar aos coelhos de olhos azuis algo mais para comer. Além disso, eu quero que Meirin vasculhe o subsolo lago para verificar se existem bestas espirituais. Se não houver bestas espirituais, podemos comprar alguns peixes sem escamas para criar. Depois que o lagar estiver instalado, irei para a cidade de casa, disse Gren. Zhao assentiu. Tudo bem. Hoje foi muito produtivo. Contanto que cooperemos com Laura, teremos um fluxo constante de renda. Atualmente, nossa renda pode não ser alta, mas é o suficiente para usarmos. Não precisamos ser muito assertivo ainda. Os olhos de Gren estavam brilhando quando ele assentiu também. Com a produção de óleo de fruta e a carne da fazenda espacial, poderemos aumentar nossos rendimentos. Assim poderemos comprar mais alguns escravos para nosso clã e aos poucos se desenvolver. Ah, sim, mas não podemos ficar ansiosos com isso. Se formos muito rápido, haverá apenas falhas, que só trarão mais problemas. Na verdade, nosso maior problema não é a rapidez com que o clã se desenvolve, é o pântano de Carniça. Esse assunto ainda não foi resolvido. Terei que verificar o progresso de Bêbado em breve. Gren não falou porque sabia que Zhao estava certo. Se o problema com o pântano de Carniça ainda não tivesse sido resolvido, um surto de bestas espirituais arruinaria tudo. Embora Zhao tivesse espaço, havia um limite. No momento, a fazenda só podia criar no máximo 1000 animais e a fazenda tinha pouco mais de 10 acres de terra. Isso não era um problema para cultivar rabanetes e frutas oleaginosas suficientes,
mas tornaria mais problemático cultivar outras culturas. No futuro, eles teriam que se concentrar em se desenvolver fora do espaço. Mas com a ameaça do pântano de caniça, isso seria difícil. Notas do tradutor: este capítulo é para compensar o que perdi no sábado. 2805 Notas do tradutor no 2. Acho que os alimentos enlatados são algo como spam. Notas do tradutor no 3. Você notou que Zhao não se entusiasmou com o fato de Laura se parecer com Taylor Swift neste segundo encontro. Eu queria que ele fizesse. Seria mais engraçado imaginar vender rabanetes para Taylor Swift. Viver em Outro Mundo Capítulo 122. Insondável Laura com Linier estavam sentados na carruagem enquanto desciam Stony Mountain. Eles não estavam conversando. Um momento depois, Laura abriu a janela e viu Sergio que cavalgava ao lado da carruagem. Sergio, você já comeu? Sergio ficou surpreso, sem saber o que Laura queria dizer. Embora ele fosse seu chefe de guarda, Laura nunca se importou se ele havia comido ou não. Mas desde que ela perguntou, ele imediatamente assentiu. Sim, senhorita, lá atrás. O que você comeu? Mais uma vez, Sergio não pôde deixar de se surpreender. O senhor Zhao ordenou que os mortos-vivos nos mandassem comida. Havia torta, coelhos e alguns vegetais que eu nunca tinha visto antes. Qual é o gosto? Tinha um gosto bom. Havia muita carne e vegetais. A magia dos vegetais era muito forte. Quanto ao prato com os rabanetes mágicos, sua magia era várias vezes mais forte do que os que vendemos em nossa loja. Laura assentiu, então ela saiu da janela e olhou para Kun. Vovô Kun, o que você acha? É insondável. Zhao deve ser alguém com muita influência. Ele provavelmente é o porta-voz da grande força que o está apoiando. Mas o que é estranho é que as grandes forças do continente geralmente têm sua própria rede de distribuição. Então, por que eles vieram especificamente para nós? Kun balançou a cabeça, mas depois respondeu a sua própria pergunta. Não, embora tenhamos alguns inimigos dos herdeiros em nosso clã, não podemos ser considerados o verdadeiro inimigo de Zhao. Afinal, nossa força é muito pequena. Comparada com a todo o clã Marquei, não podemos ser considerados uma ameaça. Isso deve estar dentro dos cálculos deles. Já que Zhao é capaz de criar tantos peixes de fogo, ele deve ter querido trabalhar com alguém que não exigiria tanto esforço para destruir, caso eles possam se tornar um inimigo que cobiça o que ele tem. Laura sentiu. Ah, sim, pelas palavras de Zhao, você pode dizer que seu território não é pequeno, já que pode produzir tantas coisas, como óleo e peixe de fogo. Eu realmente não consigo pensar em um lugar no continente que pudesse levantar tanto peixes de fogo. Mesmo se houvesse um território que pudesse fazer isso, por que Zhao iria querer cooperar conosco? Kun estava carrancudo. Eu realmente não posso dizer. Ele disse que estava pesquisando plantas, o que não parece falso. Se ele não estivesse estudando plantas, seria impossível para ele inventar sementes de rabanete mágicas daquela qualidade e vegetais que eu nunca tinha visto antes. Você notou quando comemos hoje? Até seus servos estavam comendo peixe de fogo. Aparentemente, aos olhos deles, peixes de fogo não são raros. A única coisa comum ali era a carne dos coelhos de olhos azuis, que ele havia comprado na cidade de casa. Mais uma vez, Laura sentiu. Quando eu disse que ele se tornaria um aliado do clã Marquei, ele não estava disposto e que apenas formaria uma aliança conosco. Essa não é a única coisa estranha. Supostamente, se houvesse um mago negro tão poderoso, ele deveria ser bem conhecido entre as figuras importantes do continente, mas nunca tinha ouvido falar dele antes. Curiosamente, ao seu lado ele tem um guerreiro de alto nível, uma donzela que também é uma maga que não é de baixo nível, e um poderoso mago de luz morto-vivo. Este homem tem muitos segredos, certo? De fato, deve haver uma razão pela qual Zhao tem um guerreiro de 8º nível ao seu lado. Se eu lutasse contra ele 1 a 1, temo que não saberia dizer se ganharia ou perderia. Além disso, sua empregada é pelo menos uma maga de 6º nível e em uma idade tão jovem.
Ela definitivamente tem muito potencial mágico. Até seu cozinheiro é um mago de alto nível. Com esses tipos de servos e o poder de convocar mais de 1000 mortos-vivos, a força de Zal certamente não é pequena, disse Kun. De qualquer forma, agora parece que Zal não pretende fazer nada conosco além de conduzir negócios. Se ele realmente pode fornecer rabanetes mágicos de alta qualidade, então isso é muito bom para nós, contanto que sejamos cuidadosos. Afinal, não o queremos como inimigo. Precisamos de um aliado poderoso. Kun assentiu. Sim, temos que ter cuidado. Eu suspeito que Zal tem uma identidade obscura. Ele não é apenas um simples mago negro. Mesmo quando ele come, ele não levanta o véu. Deve ser porque ele tem medo de seu rosto sendo visto. Laura sorriu ligeiramente. Mas qualquer que seja sua verdadeira identidade, não importa, contanto que não haja hostilidade. A senhorita está certa. Não importa quem ele seja, desde que não seja hostil a nós, podemos cooperar com ele. Mas ainda devemos prestar atenção a este homem. Levar tantos peixes de fogo para Stone Mountain não é uma tarefa fácil. Mas ele foi capaz de fazê-lo de modo que aqueles que observavam desconheciam totalmente. Isso por si só mostrou sua força, pois ele conseguiu obter um item espacial. Não apenas isso, mas ele também sabia claramente nosso paradeiro. Parece que ele poderia estar providenciando alguém para nos vigiar, certificando-se de que não vazaríamos nada. Devemos ter cuidado. Não se preocupe, vovô Kun. Eu sei o que estou fazendo. Contanto que não tentemos lutar contra ele, ele manterá sua cooperação conosco. Vai ficar tudo bem. Você pode não ver, mas o Sr. Zal é um bom homem. Kun começou a sorrir. É mesmo. Oh, eu acho que ele gostou de você, senhorita. Caso contrário, por que iria querer cooperar conosco? Laura corou. Que bobagem você está falando, vovô Kun. Kun não pôde deixar de rir, o que deixou o rosto de Laura ainda mais vermelho. Laura teve uma boa impressão de Zal. Afinal, ele foi gentil o suficiente para ajudá-la, mas também era tão misterioso. Além de sentir gratidão, Laura também sentiu uma pitada de curiosidade. Quando uma mulher fica curiosa sobre um homem, não demora muito até que seu coração caia. Laura decidiu manter a cooperação com Zal. A força que ele exibia não era fraca e era comparável a um grande clã. Foi por isso que ela se atreveu a cooperar com ele. Nessa época, Zal estava preparando algumas grandes salas vazias no castelo para mais tarde colocar as prensas de óleo. Além disso, as minas estavam sendo arrumadas para se preparar para os coelhos de olhos azuis, e Meirin estava procurando se havia alguma besta espiritual da água no lago subterrâneo. A razão pela qual Zal não ordenou que isso fosse feito antes era porque ele quase não tinha dinheiro, mas agora ele havia forjado uma aliança com Laura e estava prestes a conseguir algum financiamento 3 dias depois. Embora não fosse tanto quanto ele gostaria, ainda poderia ser considerado uma renda estável, e ele acreditava que mais tarde essa renda cresceria cada vez mais. Quando voltaram para Iron Mountain à tarde, puderam ver que os escravos não estavam ociosos. O castelo estava lentamente sendo consertado, enquanto as escravas plantavam sementes de alfafa e oleaginosas por toda a montanha. Claro, eles não conseguiram terminar em tão pouco tempo porque também tiveram que capinar. No momento em que Zal voltou, ele imediatamente arranjou alguém para limpar as grandes salas fora das partes principais do castelo. Essas salas eram como armazéns usados para armazenamento. Por muito tempo ninguém morava nelas, mas agora estavam preparando-as para colocar nos lagares. Viver em outro mundo. Capítulo 123. Vermes chifres de cristal. Este capítulo foi patrocinado por Cedric, do Canadá, e Jerry, de um lugar chamado Zima, do qual eu nunca tinha ouvido falar antes. Você aprende algo novo todos os dias. Obrigado. Zal descobriu que preparar um local para extrair petróleo não era tão simples quanto ele pensava. Não se tratava apenas de instalar uma prensa de óleo, havia também outras etapas diferentes a serem executadas. Primeiro, ele precisava de um lugar para lavar as frutas oleaginosas.
Você deve limpar os frutos oleaginosos. Caso contrário, os frutos descascados produziriam apenas óleo bruto, afetando sua qualidade geral. Em segundo lugar, manter a prensa de óleo funcionando exigia mão de obra e, neste caso, ele usaria seus mortos-vivos. E terceiro, ele precisava preparar um recipiente, como um barril ou tambor de metal. Afinal, eles não podiam simplesmente deixar o óleo pingar no chão. A quantidade de óleo que ele planejava fazer não era pequena, então ele precisaria preparar muitos desses recipientes. No entanto, Zhao simplesmente não tinha carpinteiros para fazer os tonéis para os barris, nem tinha dinheiro para comprar os tambores de metal porque o preço era muito alto. Assim, sem dinheiro suficiente, Zhao não sabia o que fazer. Mesmo que ele quisesse apressar o desenvolvimento deles, seria impossível. Agora, o único recurso de Zhao era esperar até que eles recebessem suas prensas de óleo, então ele daria uma olhada na cidade de casa para ver quanto custam os barris e então compraria alguns. Embora atualmente tenha problemas de financiamento, isso não impediu de organizar as grandes salas para se preparar para a chegada dos lagares. Depois de ordenar aos escravos que limpassem os quartos, Zhao e Meirin deixaram o castelo para ir ao lago subterrâneo. Embora não houvesse peixes no lago, provavelmente por causa das toxinas das criaturas do pantano de carniça, isso não descartava que não houvesse uma poderosa besta espiritual da água. Se eles começassem a criar peixes sem escamas no lago, isso seria o mesmo que alimentar aquela besta espiritual. Então, para um seguro extra, Zhao decidiu trazer Meirin ao lago para determinar que não havia absolutamente nenhuma besta espiritual. Meg e Gren também estavam acompanhando. Se eles encontrassem uma forte besta espiritual da água no lago subterrâneo, sua ajuda poderia ser necessária para lidar com isso. Embora eles já tivessem verificado o lago anteriormente, desta vez eles seriam mais cuidadosos. Felizmente, parecia não haver bestas espirituais da água no lago. Parecia que as toxinas das bestas espirituais dos mortos-vivos eram muito fortes. Agora não havia vida no lago subterrâneo. No entanto, Zhao ainda estava preocupado, então ele enviou um de seus mortos-vivos para verificar o lago. Logo ele recebeu notícias de seus mortos-vivos. Ele havia encontrado uma entrada que estava bloqueada. Esta entrada deveria ser um buraco cavado pelos anões para que uma fonte de água pudesse fluir para encher este lago subterrâneo, mas agora algo estava bloqueando. Ele tinha que ver por si mesmo, então Zhao abriu uma tela, permitindo que ele visse o que seus mortos-vivos estavam vendo. Olhando ao redor debaixo d'água, ele encontrou algum tipo de coisa semelhante a um coral. Zhao ficou surpreso com isso. Ele não entendia por que algo como coral estaria naquele lago. Ele lembrou que esse material geralmente seria encontrado no mar, então por que estava naquele lugar? Infelizmente, a entrada estava muito longe para vê-la claramente, então Zhao orientou os mortos-vivos a se aproximarem dela. Meirin também estava observando a tela junto com Zhao, e quando os mortos-vivos chegaram perto o suficiente, eles viram o tamanho da entrada. Tinha 10 metros de altura e 20 metros de largura e estava completamente bloqueado por essa coisa falsa semelhante a um coral, que parecia ser feita de cristais azuis. Foi muito bonito. Quando Meirin viu, ela entendeu. Acontece que são vermes de chifre de cristal. Só essa coisa poderia enganar minha busca e sobreviver neste lugar. Zhao parecia confuso. Vovó Meirin, o que são vermes de chifre de cristal? Meirin sorriu. Os vermes de chifre de cristal são organismos aquáticos muito especiais. Individualmente, eles são tão pequenos que a detecção mágica simplesmente não consegue encontrá-los. Ninguém sabe como eles podem sobreviver na água. Tudo o que sabem é que secretam algum tipo de cristal mágico. Esses cristais são tão difíceis que seria difícil para guerreiros de 5º nível cortá-los com uma espada. Quanto a esses insetos, eles não têm poder de ataque, mas podem sobreviver em qualquer ambiente aquático até uma certa profundidade. Além disso, eles não têm medo de veneno. Existem alguns alquimistas que tentam coletar esses insetos para fazer antídotos. Quando ouviu o que Meirin disse,
Zhao pensou que não apenas esses vermes de chifre de cristal evoluíram para sobreviver em qualquer ambiente aquático, mas também não tinham medo de veneno. Não é de admirar que eles ainda estivessem vivos neste lago subterrâneo. Olhando para este coral bloqueando a fuga de água, Zhao não pôde deixar de acenar com a cabeça. Isso é bom. Vai nos poupar muitos problemas quando ele colocar alguns peixes. Meren sorriu. Não apenas isso, mas esses cristais secretados pelos vermes de chifre de cristal também têm outros usos. Se alguém quiser envenená-lo, este cristal tem um recurso que pode avisá-lo se houver toxinas em um raio de 5 metros. Muitos clãs nobres pagarão um preço alto por esses cristais. Temos tantos neste lago que, se o mestre quer vendê-los, podemos ganhar muito dinheiro. Bem, deixe-os ficar no lago por enquanto. Não é como se eles pudessem fugir, disse Zhao. Meirin não deu opinião sobre o assunto. Isso porque ela sabia que havia uma vantagem em manter os vermes de chifre de cristal no lago. Se eles adicionassem alguns peixes, os peixes raramente ficariam doentes e teriam uma alta taxa de sobrevivência. Mas não havia necessidade de dizer isso a Zhao porque ele tinha espaço, o que já daria ao peixe uma taxa de sobrevivência de 100%. Como Zhao decidiu não desenterrar esses cristais, isso também foi bom. Afinal, eles planejavam criar peixes em grande escala, o que seria impossível no espaço de Zhao. Só este lago seria capaz de caber todos eles. Assim que terminaram, Zhao se sentiu aliviado porque agora sabia que eles poderiam começar a criar peixes sem escamas sem nenhum problema. De volta ao castelo, Zhao e Gren examinaram vários dos grandes armazéns onde iriam instalar as prensas de óleo. Vendo que estavam todos limpos e prontos, era hora de voltar para Stony Mountain. Nos 3 dias seguintes, Zhao esperou na mansão que Laura enviasse alguém para pegar os rabanetes mágicos. Nesse tempo, ele conseguiu cultivar e colher 9 lotes de rabanetes e 2 lotes de oleaginosas. Além disso, Zhao agora tinha 1000 coelhos maduros e 7000 filhotes de coelho. Quanto aos gnus com escamas, ele os guardou porque agora estava se concentrando apenas em criar os coelhos de olhos azuis. Isso porque a carne desses gnus era áspera e sem gosto. Eles eram bons apenas como animais de carga. Também neste período de 3 dias, Zhao fez um bom progresso com a transformação da terra no Vale da Montanha de Ferro. Algum dia, ele poderia enviar alguns escravos para lá para construir uma pequena aldeia para que pudessem ser relativamente independentes. Notas do tradutor. Este capítulo é para compensar o que perdi na segunda-feira. 3005 Notas do tradutor no 2. Sei que tecnicamente os vermes não são insetos, mas é exatamente isso que este capítulo diz. Notas do tradutor no 3. O autor finalmente explicou algo neste capítulo. Sempre que há um surto de bestas espirituais mortas-vivas, elas envenenam a terra e a água. Mas quando Zhao veio pela primeira vez para o Blackwast, a água estava limpa enquanto a terra ainda era tóxica. Eu estou supondo que esses vermes de chifre de cristal acabariam por purificar a água após cada surto. Notas do tradutor no 4. De agora em diante, vou assumir que, desde que abriu o rancho, Zhao conseguiu armazenar animais vivos em seu celeiro espacial, ao contrário de antes, quando ele só podia armazenar objetos robóticos. Essa é a única explicação para ele ter mais de 1000 animais. Viver em outro mundo. Capítulo 124. Prensa de óleo além do espaço. O Vale Neron Mountain também pode ser usado como base traseira. A terra lá era muito estável e cercada por penhascos que poderiam bloquear o vento. Além disso, encontrar água não foi muito difícil. Era muito conveniente e adequado para a habitação humana. Zhao acreditava que no futuro teria mais e mais pessoas. Contanto que ele tivesse força, ele poderia construir um pequeno ducado no Blackwast. Naturalmente, as pessoas que vieram para cá gostariam de se estabelecer e viver em suas próprias aldeias. Claro, agora Zhao não tinha forças para fazer isso. A vila que ele planejava construir no vale seria um protótipo para ver quais problemas precisavam ser melhorados. Isso ajudaria a construir aldeias maiores mais tarde. Mas a melhoria da terra no vale ainda não havia sido concluída.
Não era o momento de estabelecer uma aldeia. Por enquanto, era apenas uma ideia. 3 dias se passaram rapidamente. Eles estavam apenas esperando Laura enviar as prensas de óleo, então Graham poderia ir para a cidade de casa. Ao meio-dia do terceiro dia, as pessoas do clã Marquis chegaram ao sopé da montanha pedregosa. Desta vez Laura não veio com eles. Graham avançou com 5 carruagens cheias de rabanetes mágicos em troca dos lagares que o pessoal de Laura trouxera. Além das 5 prensas de óleo, Graham também recebeu 200 moedas de ouro e um livro. Este livro era uma enciclopédia de animais e plantas do continente, escrita por um farmacêutico refinador. Foi o presente de Laura para Zal. Na última vez que se encontraram, Zal disse que estava pesquisando plantas e se preparando para abrir uma fazenda. Laura não queria perder essa oportunidade, então comprou um livro para ele, para solidificar sua aliança com Zal. Esses tipos de livros eram raros no continente. Sempre que um farmacêutico refinador escrevia um livro, geralmente levava 20 anos. Ele coletaria muitas plantas e animais no continente, depois visitaria muitos outros farmacêuticos e alquimistas refinadores e aprenderia com eles, e então pesquisaria tudo. E, finalmente, ele escreveria o livro. Como este livro não era sobre magia, muitos deles não foram publicados. Geralmente, apenas farmacêuticos refinadores ou alquimistas o leriam. Além dos rabanetes mágicos, Zal também estava dando a Laura 110 peixes de fogo. Este foi o presente de Zal para ela. As prensas de óleo foram trocadas pelos rabanetes mágicos. Foi bom que as 5 carruagens pudessem conter as 5 prensas de óleo, permitindo que Graham as puxasse montanha acima. Uma vez lá em cima, Graham não descarregou as carruagens e, em vez disso, Zal as trouxe para o espaço. Além das expectativas de Zal, havia também um manual explicando como organizar as prensas de óleo. Ele ficou muito intrigado com isso porque entendeu a situação do continente Ark. Ou seja, a ciência deles era focada principalmente em coisas como misturar drogas na alquimia. Eles não eram exatamente uma civilização que tinha muita tecnologia de máquinas. No entanto, o design da prensa de óleo era muito preciso. As prensas de óleo foram diretamente para o castelo da Montanha de Ferro, onde foram colocadas nos armazéns. Eles foram muito bem desenhados. As prensas de óleo tinham 3 metros de altura, com um recipiente de tambor no topo onde você alimentaria os frutos oleaginosos, um disco no meio com longas varas saindo para que pudessem ser puxadas por bestas espirituais e um tubo no fundo que será a saída para o óleo. Tudo parecia simples, mas com uma máquina de 20 metros quadrados no total, não era exatamente pequeno. Ainda bem que podia ser desmontado em várias partes, caso contrário não caberiam dentro dos vagões. Zal viu quão alto o recipiente de ração estava do chão. Se você quisesse alimentá-lo com frutas oleaginosas, só havia 2 maneiras. A primeira maneira era formar tábuas em forma de inclinação para dar ao recipiente de ração uma abertura melhor para receber o que você colocasse. A outra maneira era usar uma correia transportadora. O método da correia transportadora era o caminho mais fácil. Bastava carregar a esteira com as frutas oleaginosas e elas passariam automaticamente pela abertura do container. A prensa de óleo não tinha um design de correia transportadora, então Zal temia que não existisse tal coisa no continente. O método do conselho foi o que foi amplamente utilizado no continente. As pessoas simplesmente cavavam um buraco no chão e colocavam a prensa de óleo nesse buraco, de modo que o recipiente de ração ficasse mais próximo do solo. Qualquer petróleo extraído seria trazido em barris. Zal não queria usar esse método porque não era uma tarefa fácil cavar por aqui. O chão do castelo era todo feito de pedra. Zal ainda queria usar o método da correia transportadora porque não seria difícil de fazer. Só precisava de algumas reformas. Felizmente, toda a prensa era de metal, portanto, para trocá-la, eles precisaram apenas de algumas peças de metal. Mas a próxima pergunta era onde Zal conseguiria um ferreiro. Se ele realmente quisesse uma correia transportadora, precisaria de um ferreiro para fazer o trabalho, e suas habilidades não poderiam ser muito fracas.
Zhao queria perguntar a Gren se ele sabia. No continente, havia muitas máquinas construídas por ferreiros, e algumas delas movidas por cristais mágicos. Mas como a prensa de óleo era apenas uma máquina simples que extraía óleo de frutas, não valia a pena usar cristais mágicos como fonte de energia porque não valia o dinheiro. Máquinas tão simples como a prensa de óleo geralmente eram projetadas para serem movidas por água, vento ou animais. Como não havia como construir a correia transportadora, eles só podiam usar o método da prancha. Não faltavam pranchas, mas Gren ainda precisava ir comprar alguns barris. Gren estava ciente de sua situação, então ele partiu imediatamente para a cidade de casa, enquanto Zhao pegava algumas tábuas do castelo. Eles também estavam se preparando para lavar as frutas oleaginosas. Felizmente, a água estava convenientemente próxima, do lado de fora do castelo. Zhao disse a Anne para construir uma bacia de pedra onde a água continuaria fluindo, permitindo que lavassem os cabelinhos das frutas oleaginosas. Esses pelinhos, que também poderiam servir de alimento para os peixes, escorriam para o fosso. Depois de lavados, os frutos oleaginosos eram transportados de volta para dentro do castelo, prontos para serem prensados. Zhao calculou que para trabalhar na prensa, incluindo a limpeza dos frutos oleaginosos, seriam necessárias no mínimo 4 pessoas. Como havia 5 lagares de azeite, eram necessárias 20 pessoas. Zhao não tinha falta de mão de obra, mas não queria que nenhum dos escravos fizesse o trabalho. Isso porque ele queria que as prensas de óleo continuassem funcionando 24 horas por dia, o que exigiria pelo menos 3 turnos. Se ele fosse usar os escravos, isso significaria que ele teria que usar 60 pessoas para manter as operações normais. Mas como Zhao tinha apenas 100 escravos, uma redução de 60 deles apenas para operar a prensa de óleo era claramente impossível. Então ele decidiu usar seus mortos-vivos para administrar a prensa de óleo. 20 pessoas eram necessárias para alimentar o lagar com os frutos oleaginosos, mas ele também precisava de alguma força animal para puxar as varas para extrair o óleo. Zhao estava pensando em usar os gnus com escamas. Zhao queria usar os gnus escamados porque seus mortos-vivos não eram adequados para a parte puxada deste trabalho. Sua força motriz não era a mesma, já que alguns de seus mortos-vivos, como a Lien, eram de tamanho e forma diferentes de alguns de seus outros mortos-vivos, como os mortos-vivos parecidos com ratos. Não havia como eles puxarem a prensa de óleo de maneira estável. Quanto aos seus gnus escamados, embora não fossem muitos, eram bons o suficiente para o trabalho. A intenção de Zhao era transformá-los em mortos-vivos e, assim, o problema foi resolvido. Agora estava tudo quase pronto. Eles só tiveram que esperar que Gren voltasse para comprar o resto das coisas de que precisavam. Começar uma fábrica de prensagem não era uma questão trivial. Contanto que pudessem produzir algum óleo, teriam outra fonte de renda, o que para o clã Buda era muito importante. Notas do tradutor no 2. Desculpe pelo capítulo atrasado. Este apenas me deixou perplexo. Levei 3 dias intermitentes para traduzir mal. Odeio muito esse capítulo. Por quê? É porque, se eles obtivessem apenas 200 moedas de ouro e cada prensa de óleo valesse 100 moedas de ouro, isso significaria que eles teriam obtido uma receita de 700 moedas de ouro. No entanto, eles disseram que estavam vendendo os rabanetes a 60 moedas de cobre por cati, e estavam vendendo inicialmente 5.000 cati, jin, de rabanetes. Então, como diabos eles chegaram a um número de 700 moedas de ouro? Além disso, acabei de perceber que este romance da web nunca mencionou quanto moedas de cobre valem uma moeda de ouro. Eu entendo o método da correia transportadora, mas não entendo o que diabos é esse método de placa que Zhao vive falando. Tudo que é mencionado é usar tábuas para fazer algum tipo de forma de inclinação ou algo assim, cavar um buraco no chão e colocar a prensa de óleo nesse buraco. O que isso significa? Como eles tirariam o óleo se a saída estivesse no fundo daquele poço? Eu não entendo nada. Porque Zhao estava pensando em usar gnus escamados.
Ainda não estou completamente certo de por que seus outros mortos-vivos não funcionam. Quero dizer, ele está planejando matar seus gnus escamados para transformá-los em mortos-vivos. Isso é errado para mim. Na minha opinião, não há problema em transformar seus inimigos em mortos-vivos, mas não em seus animais de fazenda. Houve uma razão que eu perdi. Eu fiquei louco. Com certeza, porque não entendo nada desse capítulo. Eu provavelmente traduzi mal tudo, então, por favor, leve isso com um grão de sal do tamanho de Júpiter. Viver em Outro Mundo capítulo 125. Com um olhar preocupado, Laura estava do lado de fora da loja de mercadorias mais famosa da cidade. Essa grande loja não era apenas administrada por Laura, mas também era a sede da filial do clã Marquet no Ducado de Puercel. Hoje, a razão pela qual ela estava do lado de fora, e não sentada do lado de dentro como costumava fazer, era porque ela estava esperando o comboio voltar da Montanha de Pedra. Embora, desta vez, ela não tenha comprado muito, apenas um gin de rabanetes mágicos, essa compra exigiu toda a sua atenção. Além do fato de que esta era a primeira vez que ela estava colaborando com Zhao Ai, era muito importante que ela inspecionasse a qualidade dos rabanetes. Embora os rabanetes pudessem ser considerados de consumo de baixo custo, se muitos dos rabanetes fossem de alta qualidade, isso poderia ter um impacto muito grande em seus negócios. Era como se duas lojas de comida vendessem rabanetes. A primeira venderia rabanetes grandes a um preço que não era caro, enquanto a segunda venderia rabanetes que não eram tão bons quanto outros vegetais. Então, naturalmente, os clientes só fariam negócios com a primeira loja porque estavam vendendo rabanete da mais alta qualidade a um preço decente. Embora Zhao Ai tivesse assegurado a Laura que todos os rabanetes que ele produzia eram da mesma alta qualidade, ela ainda não acreditava nele. Se você faz negócios, você deve sempre manter a mentalidade de que você seria enganado algumas vezes. Kun também estava de pé do lado de fora da loja. Normalmente, Laura e Kun não se importariam com uma qualidade tão baixa de mercadorias, mas desta vez foi diferente. Esta cooperação pode aumentar ou diminuir a partir desta compra. Só então, uma pequena equipe de pessoas pôde ser vista de longe. Eles tinham uma faixa com o símbolo Bana, deixando todos saberem que pertenciam à companhia Marquet. Quando Laura viu o comboio voltar, ela foi imediatamente para o quintal da loja. Afinal, quando uma equipe retorna com mercadorias, elas vão diretamente para a parte de trás, onde ficava o armazém, e colocam as mercadorias lá. Conseguiu atrás de Laura. Eles realmente queriam saber se os rabanetes enviados por Zhao Ai eram tão bons quanto os que ele mostrava na Montanha de Pedra. A equipe rapidamente entrou no quintal, que era grande e tinha muito espaço. Havia lugares isolados onde eles podiam colocar seus cavalos e carroças, enquanto o resto da área era ocupada por um armazém, um lugar para morar e um escritório. Foi Sérgio quem liderou esse time. Originalmente ele era um capitão de carga, mas ele tinha conseguido uma promoção. Ele era agora um capitão de equipe que era responsável por suas transações com Zhao Ai. Há 3 dias, Laura lhe dissera para comprar 5 prensas de óleo para Zhao Ai, algo que não custava muito. Na cidade casa, havia muitos lugares que a vendiam. Depois que Laura disse a ele para fazer essa compra, ela começou a limpar suas lojas. Isso quer dizer que Laura estava limpando todos que não eram leais a ela. Isso era algo que ela estava querendo fazer desde que foi atacada durante sua viagem à Fortaleza Montenegro. Mas ninguém estava preparado para o quão rápido ela estava fazendo isso, então eles não estavam prontos para revidar. Ela estava fazendo isso por causa de sua aliança com Zhao Ai. Se Zhao Ai descobrisse que o controle de suas lojas era instável, isso poderia afetar sua cooperação com ela. Então Laura usou esses 3 dias para limpar membros do clã Marquet que não eram leais a ela, e colocou seus homens mais confiáveis em posições importantes. Sérgio sempre foi leal a Laura, além de ter tido algum contato com o pessoal de Zhao Ai. Foi por isso que Laura o promoveu a capitão da equipe. Embora um capitão de equipe fosse parecido com um capitão de carga, ele agora tinha um tratamento melhor.
Sérgio sabia que Laura levava sua cooperação com Zhao Ai muito a sério, mas ele não achava que ela levaria isso a sério a tal ponto, e até mesmo esperaria pessoalmente que eles chegassem. Sérgio foi imediatamente até Laura e disse: Senhorita, aqui estão os rabanetes mágicos que você pediu. Laura gentilmente assentiu com a cabeça, depois foi rapidamente para as carroças. As carroças eram apenas troncos de madeira com mais de 1 metro de altura, permitindo que ela segurasse muitas coisas. Estava coberto por uma corda grossa na forma de uma gaiola. Sérgio soltou a corda, permitindo que Laura olhasse para o interior da carroça. O interior da carroça tinha uma camada de ervas daninhas, em cima das quais estavam os rabanetes brancos mágicos. Olhando lá dentro, Laura pegou um rabanete. Esse rabanete não era diferente daquele que ela viu na mansão. Era do mesmo tamanho e tinha a mesma pele lisa que era ao mesmo tempo tenra e úmida. Ela podia ver que era um rabanete de alta qualidade. Laura pegou outro rabanete. Parecia o mesmo. Até o peso deles era igual. Ela virou-se para Sérgio e perguntou: Esses rabanetes mágicos têm a mesma qualidade? Sérgio rapidamente assentiu: Sim. Todos os rabanetes mágicos são da mesma qualidade e até pesam mesmo. Depois de tantos anos, estes são os melhores rabanetes mágicos que eu já vi. Laura e Kun viram o olhar chocado no rosto um do outro. Eles sabiam que os rabanetes mágicos não eram um bem precioso. Foi precisamente por isso que os requisitos para a qualidade dos rabanetes mágicos não eram particularmente rigorosos. Alguns plantadores de rabanete não tiravam nenhum dos maus rabanetes mágicos quando os vendiam para Laura. O resultado disso foi que, ao contrário dos grandes rabanetes mágicos, os ruins seriam vendidos a preços baixos. Muitos plebeus bem pagos comprariam esses rabanetes mágicos de baixa qualidade para comer. Todos os rabanetes mágicos que Zhao Ai deu eles eram realmente bons. Havia apenas uma explicação para isso. Zhao Ai tiraria os maus rabanetes mágicos antes de vendê-los. Mas por que ele faria isso? Isso faria com que ele perdesse muito lucro. Ou ele cultivou todos esses rabanetes mágicos com a mesma alta qualidade? Ah, mas isso não pode ser. Mesmo para alguém que estudasse plantas seria impossível garantir que tudo que crescesse seria o mesmo. Laura realmente queria fazer Zhao Ai dizer a ela como ele fez isso. Mas ela nunca saberia sobre o espaço de Zhao Ai, o que produziria coisas baseadas em dados, como esculpir algo fora do molde. O espaço não se comportou como um pedaço comum de terra. Laura colocou os rabanetes mágicos brancos que seguravam na carroça e depois virou-se para Sérgio. Por enquanto, coloque esses rabanetes mágicos no armazenamento. Eles vão às prateleiras amanhã. Sérgio saudou. Então ele imediatamente direcionou as pessoas para começar a descarregar, enquanto Kun e Laura foram para o escritório no quintal. O que você acha, vovô Kun? Laura perguntou. Parece que Zhao Ai está cooperando conosco porque ele tem fé em nós. Disse Kun depois de se sentar. A força por trás dele deve ter um pedaço de terra de boa qualidade. Esta terra não é pequena. Senão não seria capaz de produzir rabanetes mágicos de alta qualidade. Laura franziu a testa, mas, mesmo com boas terras que poderiam produzir rabanetes mágicos de alta qualidade, se você tirasse todos os maus, você não estaria perdendo muito. Kun deu uma risada leve. É por isso que eu disse que Zhao Ai deve ter muita fé em nós. Parece que ele quer criar uma marca. Ele está tirando todos os rabanetes mágicos e apenas nos enviando os bons para vender. Lentamente, as pessoas vão começar a reconhecer esta marca de rabanete mágico, e em seguida, o negócio vai crescer. Por causa das palavras de Kun, Laura não pôde deixar de se sentir surpresa por um momento, então seus olhos brilharam. Então, se pudermos trabalhar juntos por muito tempo, ele nos daria grande quantidades de rabanetes mágicos de alta qualidade, e então começaríamos a construir uma reputação neste continente. Isso, para nós, esta é definitivamente uma oportunidade. Se Zhao Ai realmente pudesse nos fornecer grandes quantidades de rabanetes mágicos,
Então não levaria muito tempo para que todo o mercado de commodities do Ducado de Purcell será nosso. Laura se levantou animadamente. Embora estivessem fazendo bons negócios aqui, havia também outras empresas que tinham filiais no Ducado de Purcell. A competição entre eles foi muito intensa. Até agora, eles só se ligariam a outras grandes empresas. Se ela quisesse reprimi-los, seria impossível. Mas agora havia uma oportunidade na frente de Laura. Enquanto aproveitasse, ela teria o controle de todo o mercado de commodities no Ducado de Purcell. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.